Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Alô, alô, Nação Azul. Boa noite, ouvintes da Rádio Guerreiro dos Gramados. Agora são 21 horas e 5 minutos e começamos mais um Guerreiros em Debate, analisando o péssimo resultado do Cruzeiro, que conseguiu empatar com Vitória, jogando para mais de 45 mil pessoas no Mineirão, com 2 gols de vantagem e um jogador a mais durante todo o segundo tempo. Também vamos debater sobre o próximo jogo contra o mesmo Vitória, já na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Meu nome é Paulo Pianetti e estou substituindo o João Henrique Castro, que normalmente apresenta o programa. A produção e edição e direção ficam por conta de Paulo Costa e do nosso corneta titular e amor platônico do Elber, o grande Sidney Júnior. Sempre lembrando que o programa é feito de torcedor para torcedor e que você só não pode como deve participar conosco, através do Twitter e pela hashtag Rádio GDG. É só, sei lá, no Twitter, colocar, tanto faz, no início, no meio, no final da frase, hashtag Rádio GDG, tudo junto, GDG maiúsculo, e participar, mandar seu recado que nós iremos ler. Seu recado, sua corneta, seu elogio, sua crítica ao Paulo Bento, à diretoria, ao que for, que nós iremos ler e iremos comentar se possível. Também temos enquetes para você votar. É só você entrar no Twitter e colocar hashtag EnqueteGDG e votar nas 5 enquetes que nós disponibilizamos para você, ouvinte. Eu estou, inclusive, agora entrando aqui nas enquetes. Vou ler todas para vocês, já colocando as parciais que o pessoal já começou a votar, né? E temos aqui, ó, a primeira enquete. Qual nota você dá para a atuação do time contra o Vitória? 0% votou em 10, plausível. 5% nota 7, 57% nota 4 e 38% nota 0. A segunda enquete. O time evoluiu com relação ao jogo contra a Chapecoense para 1%, sim, evoluiu muito. Para 14%, sim, evoluiu pouco. Para 41%, não, manteve. E para 42%, não, regrediu. A terceira enquete, você aprova vaias para os jogadores durante o jogo? 26% votam sim sempre, 66%, inclusive eu, votamos não só depois do jogo, e para 8% não, em momento nenhum. Paulo Bento tem responsabilidade pelo resultado de ontem? Sim, hashtag fora Paulo Bento para 19%, sim, mas pequena para 70%, não, nenhuma para 9% e não sei para 2%. Você aprova a lateral que se preocupa mais em defender do que atacar? Para 56% sim, para 32% não, tem que subir e atacar, e para 12% tanto faz. Bom, tocando o barco aqui no nosso programa, que está apenas começando, vale lembrar também, rapidamente, conferindo que hoje, na bancada de comentaristas, passando pelos nossos comentaristas, nós temos o Matheus Tavares, o Mateuzinho, da equipe já conhecido, e o nosso convidado mais do que especial, Walter Seixas, que, por sinal, vai ser o primeiro a entrar no nosso debate, e eu já vou começar jogando uma bomba para cima de você, Walter. Ó, eu não vou facilitar hoje não, hein? Primeiro, seja muito bem-vindo à rádio, é um enorme prazer recebê-lo. E... o Sidney está me lembrando aqui que também é possível a participação pelo Facebook. É raro as participações, mas nós também vamos acompanhar, e quem participar pelo Facebook do Guerreiros Gramados, nós também vamos ler e comentar. Bom, Walter, olha só, antes de você analisar o empate do Cruzeiro com o uso de derrota para o Vitória, né, ganhando 2-0, tomou um empate, jogando mal no segundo tempo, principalmente depois dos 10, 15 minutos, o técnico Paulo Bento tem sido muito questionado. Primeiro que há uma semana, quando o Cruzeiro ganhou do Palmeiras, foi quase colocado no lugar de Jesus Cristo, dizendo que ele arrumou o time, que deu uma
organização tática, que fez jogadores que não tinham atitudes ou que não tinham caráter crescer, não sei o quê. Bom, uma semana depois é fora para Paulo Bento, volta Mano Menezes, principalmente com a má influência da imprensa mineira, que por muitas vezes é feita de pessoas, de atleticanos que não conseguem ser imparciais e que noticiam coisas para destabilizar, né? Então, são formadores de opinião e o torcedor do Cruzeiro embala na onda. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o jogo. E o Paulo Bento, qual a responsabilidade dele? Se ele errou, se ele não errou, o que ele poderia ter feito diferente? Boa noite. Boa noite, pessoal que está ouvindo. Boa noite para você, Paulo, para você, Matheus, o Sidney também. Eu penso completamente contrário da maioria do torcedor, então. Digo maioria porque na enquete fala do Paulo Bento, o pessoal fala que ele errou e tal, teve assim, impacto direto na partida, mas eu acho que ele poderia fazer pouca coisa diferente. O Bruno Rodrigues entregou no mínimo 7 gols nesse Campeonato Brasileiro. Então mudar a defesa do Cruzeiro não ia mudar nada. O Willian é o cara que conseguiu perder um gol debaixo da trave, mais um, né, pra coleção dele. E às vezes fica mais preocupado em ajoelhar, levantar a mão pro céu do que fazer gol. O jogador que eu acredito que tá jogando fora de posição, mas que não ia mudar nada em campo, ele ou o Jasmus. Acho que o Willian é aquele tipo de jogador que melhora quando o time tá bem arrumado. Esse jogo do domingo, o horário até que eu gosto demais, 11 horas da manhã, esse ano eu fui em todos. O jogo de domingo pra mim foi dos piores que eu vi, assim, dos piores, nível Campeonato Mineiro. E eu vou te falar a verdade, eu acho que falta comprometimento de jogador também. Eu não sei, eu não vou ficar conjecturando igual a gente falando muito da imprensa mineira, mas eu estava conversando com um amigo meu, Alisson. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação grande também com o jornalista cruzeirense, que fica fazendo lobby para demitir o treinador português, para trazer um treinador que nem fala português sabe, que é humano, né? Então vamos ser sinceros, lobby para treinador, só para voltar um cara que acabou de ser despedido na China, não vale a pena. Enfim, a partida foi péssima, eu não consigo salvar ninguém. Talvez o Arrascaeta, que para mim junto com o Henrique são os dois jogadores que mudou muito no Cruzeiro, que melhorou muito o Cruzeiro com a vinda do Bento. E para mim, quando você pensa no Mano treinando o Cruzeiro de novo, não existe. Para mim o Bento deu um padrão pro time, deu a ideia pro time boa, fez o time evoluir bastante. Não acredito que evoluiu quanto a Chapecoense para agora, mas eu acredito que muito mais pela baixíssima qualidade do elenco que ele tem. Nossa base não revela ninguém, então não acredito que tenha ninguém de super valor nesse elenco, que é metade da base. E eu também não acho que o Sobis e o Ábila vão mudar tudo. Para mim não tem boi que vence o mal, que vence o mal é o bom. Sobre questão de mudar o elenco, acreditar que as coisas vão melhorar, eu acredito que a gente não vai para a segunda divisão, mas que não vejo nada de espetacular no nosso futuro, não. Nada de G4. Pelo menos por agora, não. As 3, 4 contratações podem melhorar. É isso. Pois é, Walter. Eu, sinceramente, eu confesso que eu estou muito feliz em encontrar outro cruzeirense ranzinza, né, como fomos chamados pelo Henrique Portugal na sua coluna do Super Esportes de semana passada. Ranzinza nada mais são do que pessoas com o pé no chão, né, que enxergam a realidade de um time que teve um primeiro semestre horrível, com contratações péssimas, aquele bom e barato que sai ruim e caro no final, né? Inclusive 2 deles já tendo sumido do Cruzeiro e um terceiro, que no caso do Douglas Coutinho já está para sair. E também concordo plenamente com relação ao Paulo Bento. A minha ideia é que o treinador pode errar, e como tem errado instalando o Bruno Ramírez, que não tem funcionado no Cruzeiro, pelo menos não demonstrou ser um menino que merecia sequer subir da base. Mas sim, concordo que o Paulo Bento criou uma identidade do clube, deu padrão de jogo, ele tem uma ideia de revezar
trocar uma ou outra peça, jogar muito garoto da base, mas isso faz parte da cultura europeia. Eu acho que ele vai aprender isso aos poucos, e não dá pra você cobrar do cara simplesmente pegar e já jogar o Cruzeiro lá pra cima, vai Libertadores, vai títulos, não sei o quê, porque futebol não é feito assim. Existem outras 19 equipes que já vêm se preparando, e pelo menos umas 10 dessas 20 equipes do Campeonato Brasileiro fizeram um planejamento menos pior que o do Cruzeiro no início do ano, em janeiro. Então o Cruzeiro paga pelo erro. E também falando do Mano Menezes, né, que alguns energúmenos insistem em pedir para voltar, a gente lembra que caso o Dr. Gilvan queira mandar o Paulo Bento embora, terá que arcar com uma multa. Já não basta os 30 milhões gastos em Rafael Sobres e Ávila, que reforçaram muito a equipe, né? Eu acho que serão 2 atacantes de ponta do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro teria que pagar mais cerca de 13 milhões para o Paulo Bento até o final do contrato dele. Então, quer dizer, fica aí a opinião para a torcida, né? Agora eu vou chamar o Matheus para comentar. Eu queria jogar um aspecto individual para o Matheus. Muito tem se falado do Bruno Ramires e do Brian Lucas, que são 2 laterais fracos, muito fracos, diga-se de passagem, pelo menos até o momento tem se mostrado laterais fracos. Eu inclusive achava que o Brian pudesse ser um bom jogador para o banco de reservas, né? Entrando caso o titular não pudesse jogar, mas nós sequer temos um jogador titular, então não podemos fazer nada, né? Queria que você comentasse, Matheus, sobre o Bruno Ramires e as laterais do Cruzeiro e o show que o Marinho, o grande Marinho, o Messirinho, o Neymar do Nordeste, nossa senhora, o Robin do Vitória, o show que esse cara deu no Cruzeiro ontem, ele entortou totalmente o sistema defensivo do Cruzeiro. Boa noite, Matheus. Boa noite, Paulo, Walter também, ao Sidney, todo mundo ligado hoje na rádio. O seguinte, primeiro com relação ao Lucas e o Brian, infelizmente é o que tem, né? Não tem outro, e aquilo que eu tô vendo, quarta-feira a gente vai ter que recorrer ao Alan, né, para poder jogar na Copa do Brasil, porque o Brian não pode jogar porque ele jogou pelo América. Mas com questão, até entrando na cultura aqui, na enquete que a gente lançou hoje com relação a questão do lateral. O lateral, se ele tiver o primeiro princípio dele, que é de defender sendo bem executado, e à frente é uma questão, ele tem até mais segurança para ir à frente. O Brian a gente vê que ele não tem nenhum dos dois. Ele não teve segurança para ajudar na defesa ontem, que o Marinho fez o que quis, e quando tentou ir ao ataque não adiantou nada. Então precisa sim talvez um cara mais experiente como o Edmar aí, mas é um experiente que vai cair também como uma aposta, porque a gente não sabe também como ele vai se encaixar, vamos dizer assim, dentro do que o Paulo Bento tá pensando com essa questão dessas laterais também. Na lateral direita, o Mike tem que voltar logo também. Essa questão do departamento médico é uma questão também que tem que ser discutida, sim, porque até o Elber volta ontem e já sente de novo, e volta 2 jogos, volta pro departamento médico. O Dedé, se bobear, ele vai sair de lá do departamento médico formado em medicina, porque ele nunca quis sair de lá. Então é um caso complicado, que essa questão do departamento médico, até para busca de reforço. Com relação ao Bruno Ramires, eu acho que é um dos daqueles jogadores que a gente sobe para base, da base para o profissional, que não foi devidamente preparado. Quando o David assumiu, todo mundo achou bacana que ia fazer bacana, ter mais meninos da base no time profissional e tal, mas eu vejo que muitos deles não foram devidamente preparados para, até porque caiu, no momento que o Cruzeiro vive, a responsabilidade de muitos deles. Caiu no Bruno Viana, caiu no Fabrício, que está jogando mais agora nos últimos jogos, no próprio Bruno Ramires, que é um jogador que o Paulo Bento usa muito.
Mas acho que o que falta na questão dos jogadores da base é um cara de é a tal da experiência para ajudar. Por que a galera que subiu antes, por exemplo, o Alisson, que está até hoje no Cruzeiro, mas quando ele subiu, a gente tinha esses jogadores da base que conseguiram ir até bem naquele time. O time encaixou ok, mas ali a gente tinha muito jogador que tinha suporte, que dava suporte a esses meninos, que deu suporte para o Lucas Silva crescer, que deu suporte para o próprio Alisson crescer. Então, para que eles pudessem entrar bem, não entrar em fogueira como estão entrando agora no momento que o Cruzeiro vive. Concordo que não seja o momento de utilizar tanto os garotos na questão de se jogar a responsabilidade. Você não pode pegar um jogo como, por exemplo, não me lembro qual jogo que o Alex entrou de titular aí, que o Paulo Pedro colocou, e simplesmente jogar nele e falar: toma, menino, entra e resolve. Não é assim. Contra o Flamengo ele entrou de titular e não dá pra chegar no menino. E ontem ele entrou até bem, né? O Alex entrou até bem, mas uma coisa que você não consegue explicar sobre o jogo de ontem, como que o Cruzeiro, com um jogador a mais, não consegue colocar em efetividade a superioridade numérica que tinha. Tanto que o próprio Vitória foi valente ontem, né? Com um a menos, parecia que quem estava com um a menos e acuado era o Cruzeiro dentro do Mineirão. Então é uma questão que precisa ser discutida, como o que o próprio Paulo Bento falou no jogo contra a Chapecoense. Acho que falta competitividade, falta por parte de alguns o cara realmente sentir que ele é uma competição e que do primeiro ao último minuto tem que ter a mesma mentalidade para jogar. Então tem que ter, e como a gente tem falado também, falta sim jogadores experientes. Espero que o Rafael Sobis, com a experiência que tem, o próprio Edmar agora também, com seus 30 anos e tal, também mesmo com experiência já de Europa também, possam dar esse suporte para os meninos. Mas ainda faltam lideranças, como eu já falei aqui no portal e tudo também, que foram minadas pela diretoria desde 2014, desde o fim do bicampeonato, desde o bicampeonato para em prol desse, como o Paulo falou, da política do bem barato, da tão tradicional frase que eu gosto de falar, que o Gilvan adota, do depois a gente vê o que faz. Então o preço a ser pago está aí, né? Então espero que, né, como o Paulo falou, o Walter também, eu acho que o Ábila e o Rafael Sobis não são a solução para tudo, e nem o Edmar. Ainda precisa contratar e precisa, acima de tudo, ter sempre esse diálogo com os jogadores, ter realmente, além das lideranças que todos falam que existem aí, mas terem novas lideranças para jogar um suporte para esses meninos, o pessoal, os mais velhos, assumirem uma responsabilidade para que eles possam também ter a tranquilidade para jogar e desequilibrar. Não falo resolver, mas a função dos meninos, principalmente com o Alex, com o Alisson, esses outros que jogam mais no setor de frente, até o próprio Arrascaeta, que é novo também, é de desequilibrar, decidir. Aí quem decide são os mais experientes para assumir a responsabilidade, como o Alisson falou na última vez, numa entrevista dele esses dias. Não pode ser só cobrado dos mais experientes, do Fábio, do Henrique. Tem que cobrar dos meninos, sim, mas não é acabar com que eles não servem e tal. Alguns precisam aprender um pouquinho mais, como a gente falou do Bruno Ramires. Precisa aprender algumas questões. Acho que falta um pouco de diálogo, de orientação aí, né? Porque senão vai ser mais um que vai ser queimado e daqui a pouco vai rodar por time pequeno aí e não vai conseguir deslanchar na carreira. Muita coisa pra gente falar desse seu comentário, mas antes de tudo eu gostaria de mandar um abraço pro Alisson Guimarães, lembrado pelo Walter, né? Trabalha na ESPN, então fica aqui dado um abraço pra ele. E bom, falando sobre esses garotos da base, é até engraçado que normalmente nos clubes brasileiros existe uma idolatria. Na verdade, eu usei a palavra errada, não é uma idolatria, mas é uma paciência grande e boa até com os garotos da base, que eu acho que tem que ter. E o futebol brasileiro não pode perder.
mas às vezes a transferência de culpa cai muito, a culpa cai nos garotos da base, mas eles não são os culpados. Como, por exemplo, no jogo de ontem, todo mundo fica falando de Bruno Viana e Fabrício Bruno na zaga, mas ninguém quer efetivamente colocar a culpa neles porque são garotos. Mas eu fico pensando aonde que eles tiveram culpa ontem. Formaram uma dupla de zaga jovem, um de 20 e outro de 21 anos. Fizeram um trabalho defensivo cobrindo os dois laterais que não marcam nem a própria sombra, quanto mais vão marcar a Marinho e o Roberto. E acaba sobrando para eles no final, né? Mas eu acho que o Bento, até gostaria depois de saber do Walter, agora nós vamos passar entrevistas feitas pelo nosso colega Vander do Mineirão. E pode rodar, Sidney, pode rodar as entrevistas do Thiago Rocha e do Léo Macedo no Mineirão, ambos falando sobre o jogo. Guerreiros em debate. Sou Vander Araújo, estou aqui no Mineirão cobrindo pós-jogo Cruzeiro e Vitória. Empate em 2-2 no Gigante da Pampulha. Tô aqui com o Thiago Rocha. Me diz aí, Thiago, o que você achou do jogo? Eu achei que foi uma bosta. Achei que foi uma bosta. Isso aí é culpa do treinador que ou ele não entende futebol, entendeu? Ou ele é cego. Porque deixar Bruno Rodrigo, William, Robinho na zaga, tá de sacanagem. Isso aí é um absurdo. Acordar 8 horas da manhã, deixar a mulher de pijaminha em casa pra vir ver essa porra desse time aí que esse cara escalou, não tem lógica não. Um abraço. Tô aqui com o Léo. Me diz aí, Léo, o que você achou do jogo? Aqui, não dá pra acreditar que nós entramos com esses dois meninos da zaga da base não, gente. O Léo e o Bruno Rodrigo, por que os caras não jogam? O nosso time do jeito que tá, Bruno Ramiro e o Robinho no banco. Pelo amor de Deus, português. Ô Paulo Bento, tá de sacanagem, pô. Vamos colocar os caras pra jogar, gente. Tem que contratar lateral, tem que contratar um meia. Alex não dá. Entendeu? O William não dá. O gol que o William errou hoje. Ah, não. Pelo amor de Deus, Gilvan. Pelo amor de Deus. Vamos contratar, meu filho. Salve, salve, Cruzeiro. Nação, o torcedor cruzeirense está revoltado. 45 mil pessoas no domingo de manhã no Gigante da Pampulha. Saem chateados, saem revoltados, vão embora para casa tenso com o resultado da partida. Se não houver mudanças, não sei o que vai ser do Cruzeiro em 2016. Um abraço, toca aí. Guerreiros em debate. Escutamos os dois torcedores claramente revoltados com o Paulo Bento e com as alterações, dando ênfase no que eu disse da defesa do Cruzeiro. E Bruno Rodrigo, como o Walter bem lembrou, já deve ter doado pelo menos uns 7 gols para os adversários nesse Campeonato Brasileiro. E o Léo, né, que muita gente fala que joga de calça jeans e que é lento e que não sei o que, mas bom, no momento que a coisa não tá boa, né, até eles começam a ser solução. Mas antes de passar a bola novamente para o Walter, eu gostaria de ler alguns tweets. A rapaziada tá participando em peso aqui no Twitter. O Ananias, ele diz: se torna redundante falar do time atual. Estava no jogo ontem e o que salva é a torcida que canta os 90 minutos, principalmente a PFC. Então, pelo visto, ele é um dos membros da PFC. E realmente, a torcida do Cruzeiro ontem esteve de parabéns. Foi em peso no estádio, apoiou o tempo inteiro. Discordo das vaias ao Alano, principalmente quando o garoto entrou. Acho que, como a maioria votou, né, vaia só no final, mas o Alano foi vaiado o jogo inteiro, então assim, é meio difícil, né, do cara jogar futebol, principalmente sendo um garoto. O Paulo César Costa diz: alguém sabe se podemos ter esperança de novos reforços, 10 e laterais? Porque do jeito que tá, vai ser um ano com emoção. Pois é, Paulo, eu lamento te informar, mas os reforços já chegaram, viu? O Cruzeiro provavelmente deve terminar o ano com esses reforços para chegar e jogar. Talvez, quem sabe, né? Com a saída do Mike para a Europa, se sair, e com essa inoperância de Bruno Ramires e Federico Gino, talvez o Cruzeiro traga aí um volante para ser reserva, um mediano aí, mas nada certo. O Arthur 6-1
diz: o Paulo Bento ontem mexeu muito mal no time. A diretoria também tem a sua parcela de culpa. Vários jogadores ridículos. O Cruzeirão cabuloso, que tem uma foto do Rafael Sobis como capa, ele diz: Paulo Bento é outro Dunga. Ai, meu Deus. Com trabalhos em seleção, mas sem muita experiência em clubes. Bom, o Paulo Bento, ele teve um trabalho, ele conseguiu, ele realmente foi eliminado treinando Portugal na primeira fase da Copa do Mundo, né? Tomou aquele vareio da Alemanha. Mas é curioso, né? A gente olha o trabalho que o Paulo Bento fez no esporte, levando o time à Champions League, e olha que o esporte, normalmente, ele dá terceiro time de Portugal, sempre atrás de Benfica e Porto, né? Paulo Bento levou o time à Champions League e em 2012, treinando no Portugal, o Paulo Bento chegou às semifinais da Eurocopa, sendo eliminado nos pênaltis para a futura campeã Espanha. Quer dizer, eu não sei se chega a ser um Dunga, né? Acho que talvez seja uma análise meio precipitada, mas fica o recado aqui, né? Do Cruzeirão cabuloso. E agora, Walter, como nós não temos tempo para lamentar, o calendário segue, daqui a 48 horas já tem outro jogo do Cruzeiro, Copa do Brasil, contra o mesmo Vitória no Barradão, 21 horas. Cruzeiro não terá, provavelmente, Elber e Alisson. O Alisson que sentiu o desgaste muscular no partido de ontem. Não terá o Brian, porque já atuou pelo América. Não terá o Lucas Romero, que está suspenso. E se não me falha a memória, tem outro que o Cruzeiro não poderá contar. Agora eu não vou lembrar, mas qualquer coisa, se você lembrar, você pode falar. O Riascos, boa. Me lembraram aqui em off, o Riascos também, que jogou a Copa do Brasil pelo Vasco. Para a partida de quarta-feira, o que você espera? Que o Paulo Bento mexa de novo nessa equipe, mas mexendo muito, tirando o Bruno Ramires e colocando o Ariel Cabral, que até o momento, neste ano, tem sido o Bruno Ramires 2, se assim o podemos chamar, né? E talvez tirando ali o Fábio Bruno, voltando com o Bruno Rodrigo, ou então, né, surpreendendo, colocando o Léo na vaga do Bruno Viana, tirando o Brian, que não vai poder jogar, e não escalando o Alan, que seria o substituto imediato, talvez colocando outro jogador, um garoto da base, ou mudando o esquema de jogo. O que você acha, o que você espera pro jogo de quarta-feira? Bom, eu não acredito que ele vai mudar o esquema de jogo, não. Já achou o 4-3-3 dele, que pra mim ainda falha um pouquinho na recomposição do time. Sei que no 4-3-3, um dos jogadores de lado é o Arrascaeta, que não joga pelo lado, joga por dentro, com uma liberdade maior. Ele, inclusive, achou o posicionamento do Arrascaeta na hora que ele entra com o Henrique, Cabral e Ramires. Quando ele entra naquele 4-2-3-1, com o Arrascaeta mais preso na frente, que ele entrou agora no último jogo, com os dois jogadores de lado tendo que recompor, não acho que dá certo, não. Isso aí é a única crítica ao Bento, na hora que ele entra com dois volantes. No último jogo, vamos ser sinceros, a gente não tinha ninguém para marcar. Sobre o Cabral, que você está falando, Cabral não é o segundo Bruno Ramires, não. Cabral é o Bruno Ramires menos os dois, né? Só que eu acho que a torcida do Cruzeiro tem um probleminha que é legal demais. Se você colocar um sobrenome tipo Gonçalves no Henrique, ele vira o maior volante da história do Cruzeiro. Mas ele não é o Henrique Gonçalves, ele é só Henrique. Aí ele vira tipo o volante que é vaiado, reclama, xinga, fala que ele não presta. É difícil. É o cara que mais acerta passe no campeonato. Ele só dá toque de lado. Alguém tem que ver o jogo, as viradas de bola dele. É o cara que mais rouba a bola no campeonato. Tá marcando gol ainda. Ah, não, mas ele perdeu um gol cara a cara com o Palmeiras. Ele foi o melhor em campo contra o Palmeiras. É difícil, assim. A torcida do Cruzeiro tem esse problema. E é um problema que reflete quando tem 45 mil pessoas no estádio. Pensa bem. Costumam-se ir com mais ou menos 15 mil pessoas. Tem uma frase de um brother meu, que tomou uma cerveja depois do jogo comigo, que ele zoou o tempo inteiro, que tem muita gente que fala isso. Se contratar, a torcida paga. Desculpa, a torcida não paga nada. A gente foi com 45 mil pessoas no campo agora, R$20 de ingresso. Se o ingresso tivesse 100, o pessoal ia estar matando
bancando tudo. Não acho que a gente paga nada. Eu vejo que o pessoal cobra demais assim, do determinados jogadores com uma postura mais firme, mais isenta a outros. O Willian é um jogador que há pouco tempo vivia isso, mas ele já não jogava bola na metade do ano passado. Ele não jogou bola só no final do ano passado. Com o Mano, uma posição onde ele revezava muito com a Arrascaeta na frente. E a torcida não poupava ele de crítica. Vamos respeitar a história do Willian. Que história? Reserva de 2 títulos brasileiros. Então por que não se respeita o Júlio Batista? Por que estavam mandando o Henrique sair do Cruzeiro falando que ele é horrível? O Henrique tem muito mais história no Cruzeiro que o Willian. Bom, deixa o último jogo pra lá. Eu não sou a favor de 45 mil pessoas no estádio pra poder começar a vaiar um menino que já é ruim de bola, que é o Alan. Nossa, quem apostou nele conhece de futebol menos que eu conheço de mecânica de aeronaves. Eu acho horrível assim o Alan. Tomara que ele não entre em campo e que tomara que ele não visse a camisa do Cruzeiro nunca mais. Que é um jogador péssimo. É muito bom no Twitter. Rafael Silva é outro. Excelente no Twitter. Cagou no Atlético, bater asinha. É difícil. Enfim, eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber muito quem que contratou esses caras. Quem que analisou esses caras. Porque quem foi atrás desses caras não merecia estar trabalhando no Cruzeiro. Ganhando dinheiro ou não. Ele não conhece nada de futebol. Falando do futuro, a gente tem se fosse enfrentar no 4-3-3, acho que ele vai apostar no Pisano de novo. Aquele anão de Jardim, péssimo. Péssimo mesmo. E eu acho que ele não aposta se ele for jogar no 4-2-3-1 com 2 volantes, ele vai ferrar o time de novo. A gente não vai ter o Henrique, que é o único volante que consegue marcar no time. Eu acho péssimo a ideia de colocar o Arrascaeta aberto, mas eu acho que pode ser uma saída boa para a situação atual, para ter que jogar com 3 volantes, nem que tem que socar menino da base no time titular, pra gente não ver o Federico Gino vestir a camisa do Cruzeiro nunca mais. E que tá falando que tô soprando aqui pra mim que quem pediu o Rafael Silva foi o presidente. Eu vou ver essa história mesmo. Mas eu queria saber quem que pediu o Federico Gino, o Douglas Coutinho, o Sanches Minho. Sanches Minho que é melhor que o Brian, porque quem inventou de mandar o Minho embora pra trazer o Brian também não entende nada de futebol. E aí vem falar que o Brian é novo. É difícil. Enfim, eu acredito que nós não vamos fazer uma boa partida no Bardão, porque os jogadores são preguiçosos. O Willian é o rei da preguiça. Queria que ele voltasse com aqueles caras tipo o Goulart e o Everton Ribeiro, que ele devia fazer esse cara correr de alguma forma. Porque correr é uma coisa que ele não gosta. Receber a bola de costa e cair é uma coisa que ele adora fazer. Depois de terminar o final do jogo dando lição de moral, coisa que no Cruzeiro atual é a coisa que o pessoal mais faz, tanto diretoria, tanto com presidente, jogador de futebol gosta de ficar dando lição de moral, mas se é cobrado que é bom, não gosta. Eu vi um comentário outro dia do pessoal reclamando de uma falta de profissionalismo do Samuel Venâncio, quando o Bruno Rodrigues se recusou a dar uma entrevista no final de um jogo, que o Samuel cobrou ele uma resposta, que ele era um dos caras, dos principais do elenco e tal. Vou ser sincero, eu acho que é normal cobrar isso. O jogador tá ali, ele ganha direito de imagem, pro clube usar a imagem dele, ele se nega a aparecer na mídia. Eu acho absurdo. Entendeu? Eu acho absurdo. Ele tem que estar ali, tem que botar as caras. Se ele tá ali disposto a dar uma entrevista, ele tem que dar entrevista. Ainda mais um cara como o Bruno Rodrigo, jogadores mais experientes do time, que anda falhando absurdamente. E se negar na entrevista. São determinadas situações que a gente anda vivendo no Cruzeiro pós 2014, que começou lá na demissão do Marcelo, a forma da demissão, a demissão em si, eu não vou entrar no mérito, mas a forma da demissão dele, depois trazer Vanderlei Luxemburgo, Isaías Tibor, e depois dessa história toda, num lance de sorte, trazer um
o Vicentinho, que acabou trazendo o Mano, e o Escuro. Algumas das boas cartadas dele, juntando isso ao balanço do Cruzeiro, a grana do Cruzeiro que melhorou. Só que as contratações péssimas que foram feitas, péssimas mesmo, eu não acredito mesmo que o trabalho da vice-presidência do futebol e do Escuro estão sendo bem feitos. Eu não sou daqueles que vai botar tudo no colo do Gilvan, porque o Gilvan foi presidente com o Marcos, então, enfim, jogo de quinta-feira pra mim, meio de semana, é só se vencer bem, mas se perder eu tô mais do que preparado já pra isso. E o Alisson, que a gente mandou um abraço pra trás, falou que era só a gente esperar segunda-feira que vem, que vai melhorar. Desculpa, segunda-feira vai ser tipo a quarta-feira do Goulart, não vai chegar não. Ai. A gente não devia rir não, né? Mas, bom, fazer o que vale destacar nessa fala do Walter, né? Como cresceu o futebol do Henrique com o Paulo Bento, né? Porque, bom, torcida, né? Torcida consegue ver, não consegue analisar um time por um ano, um campeonato, um jogo ali que vai mal e já começa as vaias e tudo mais. Mas o time que o David, por exemplo, né, no Campeonato Mineiro, com aproveitamento de 72%, não sei o que, ganhando o Atlético lá no Horto, com o Fábio fazendo cada defesa e tal, o Rafael Silva fazendo gol. Mas outros jogos eram aquele negócio, né? Bolinha pra cá, bolinha pra lá, aí a marcação apertava, aí perdia a bola, ou então fazer um lançamento. E hoje o Cruzeiro consegue jogar. Quer dizer, o time que começou o ano, que é literalmente igual o time de hoje, com exceção, porque Sobs e Águila não estrearam, então eu não vou contar ainda. Mas o time é o mesmo, com exceção de Sanchez Minho, que saiu para a entrada do Braille, ou seja, 6 por meia dúzia, até o momento, pelo menos. E o Rafael Silva que foi embora. Mas o time conseguiu criar um padrão, conseguiu jogar bem e mal, oscilar, que é uma coisa normal de um time em formação. Tem tido alguns resultados, como uma goleada sobre a Ponte Preta e uma vitória em cima do líder Palmeiras, que, diga-se de passagem, está ganhando do Sport na Ilha do Retiro por 3-1. Uma vitória sobre o líder Palmeiras, onde não foi o Palmeiras que jogou mal, foi o Cruzeiro que subiu uma marcação e amassou o Palmeiras. Mas isso ninguém lembra, isso ninguém tá nem aí. O povo só quer lembrar deles que o Paulo Bento colocou o Fabrício Bruno e o Bruno Ramires para jogar. Quer dizer, é muito difícil a gente ficar cobrando alguma coisa. A única coisa que eu peço é que a diretoria seja inteligente o suficiente para conseguir avaliar um trabalho, não apenas um período de 2 meses, ou então escutar a torcida, porque a torcida tem poder. Felizmente, a torcida, ano passado, salvou o time. A torcida conseguiu demitir Tinoco e Vanderlei Luxemburgo, mas a torcida também pode demitir Paulo Bento. Isso é um perigo. Então, espero que o Cruzeiro consiga, né, equilibrar as coisas. E passando a bola agora para o Matheus, até mesmo falando sobre o jogo de quarta-feira, o Walter já está sem perspectiva nenhuma e deve ter muito cruzeirense mesmo, né? Pensando que o time já vai perder. E com o Cruzeiro com a real chance de ser eliminado pelo Vitória, seria, no momento, não seria nenhum vexame, nenhuma aberração. O Cruzeiro empatou com o Vitória ontem no Mineirão por 2-2 e vai jogar no Barradão agora. Não sei. Existe a chance do time ser eliminado. Caso seja eliminado, vai encarar uma Sul-Americana que por muita gente é vista com bons olhos. Seria uma maneira mais fácil de chegar a Libertadores, porque ganhar uma Sul-Americana acho que é mais fácil ganhar uma Copa do Brasil, né, Matheus? Depende de quem tiver também nessa questão da Sul-Americana também, né, que vai ter a parte do confronto brasileiro antes também para classificar. E até lá também, dependendo, não sei das datas, caso saia da Copa do Brasil agora para a Sul-Americana, para até lá ter já o Sobis,
ter o Ávila já jogando, para poder ter essa questão mais ofensiva do time um pouco melhor com esses dois. Como eu falei lá atrás, não vai resolver, mas pode ajudar um pouquinho no crescimento de alguns que estão jogando ali, do lado também, além do Arrascaeta, que cresceu muito agora também, como você falou, ao lado do Henrique com o Paulo Bento. Mas, como você falou, a questão do jogo do Vitória, também estou muito animado para uma vitória amanhã não, quarta-feira lá no Barradão. Não, acho que se conseguir segurar um empate lá para decidir na força da torcida em BH, no Mineirão, ótimo. Ou ter um resultado que dá para reverter aqui, né, no Mineirão, porque o momento não é bom, o elenco foi muito mal formatado lá atrás, no início da temporada, e agora com as contratações que foram feitas, acaba que desfalca mais ainda no momento crucial, como você falou, nos desfalques. Nós temos o Lucas Romero, que conseguiu a proeza de ser suspenso em 2 competições ao mesmo tempo, né? Já tinha estava com a suspensão na Copa do Brasil agora pelos 3 amarelos e conseguiu levar o 3º amarelo contra o Vitória pelo Brasileiro, desfalca também na segunda-feira contra o Atlético Paranaense. Então é complicado quando tem situações com o próprio departamento médico, com jogadores que seriam importantes nesse momento. A gente não sabe se o Manuel vai entrar na relação já para pelo menos ficar no banco quarta-feira, como que está a situação do próprio Manuel para jogar, se não for para jogar, mas para pelo menos dar um suporte para os meninos que estão no banco, que estão jogando, né? O caso do Fabrício e do Bruno Viana, que acho que falta também os próprios jogadores mais experientes, até próprio da zaga, não é jogar a culpa nos meninos, mas para poder orientá-los e dar um melhor rendimento a eles dentro do campo também, para que eles não possam ser tão caçados pela torcida durante o jogo. Se tiver que ser Alano, entre outros aí, para jogar, a gente não tem nada que fazer, a não ser torcer para que o pior não aconteça com eles dentro do campo. Mas, como você falou, a questão do Gino, o Gino é um caso a ser estudado, um cara que o empresário dele merece ganhar um prêmio, porque um jogador que não consegue fazer um arremesso lateral direito, cobrar um arremesso lateral direito, e não consegue dar 2 passos com a bola no pé, não sei como chegou a ser jogador profissional. Então, tem muita coisa que precisa ser feita ainda. Como você falou, a questão da Sul-Americana é uma boa alternativa, sim, apesar de eu não concordar, né? Você tem que torcer para o seu time ser eliminado numa competição para poder entrar em outra. São coisas que eu acho que só acontecem no futebol brasileiro e vão continuar acontecendo, porque quem está lá em cima comandando o futebol brasileiro não se preocupa com isso, com questão de calendário, com questão de organização do campeonato brasileiro até então, porque a gente agora está conseguindo fazer uma rodada no final de semana que acaba na segunda-feira. Então, tá tudo muito mal feito, né? Por isso, os reflexos chegam até na gestão dos clubes também, né? Como se falou, a questão do balanço do Cruzeiro, que aumentou a receita, mas o dinheiro gasto foi muito mal investido, né? Se investir, por termos ido presidente no Riascos, que eu falo que foi um crime de responsabilidade isso, do Gilvan ter gasto o dinheiro que gastou o Riascos, e outras coisas também, outras contratações que acho que seria uma questão que entraria a tal da análise de desempenho esse ano, mas parece que ela não surtiu muito efeito. Das duas, ou o cara que faz essa análise de desempenho não entende nada de futebol, deve ser ruim até nesses joguinhos de computador aí, ou a análise foi muito mal feita pela própria diretoria, foi buscar realmente nessa questão do mais barato, do que for mais em conta, mas é um barato que sai caro lá na frente, e aí agora tem que repor sem tantas opções, tem que sofrer um pouquinho mais para correr atrás do mercado, enquanto os outros já são um pouco mais atentos e já buscam outras alternativas que podem ser rentáveis também, mas é uma relação de custo-benefício melhor do que as que o Cruzeiro optou desde a temporada final de 2014, quando o Alexandre Matos saiu e o presidente Giovana, do seu ego de
presidente bicampeão brasileiro, não teve a humildade de pedir ajuda a uma pessoa com conhecimento maior de futebol para poder ajudá-la a fazer a gestão do clube naquele momento. Então, são questões que a gente precisa discutir sempre assim, mas a gente tem que torcer para que um dia isso passe. Mas como você falou, a questão do jogo do Vitória, eu não creio um bom resultado, uma vitória lá no Barradão, não. Acho complicado fazer um bom resultado, talvez um empate, ou se perder, que não seja de muito, para ser possível reverter em casa com o apoio da torcida. Pois é, complicado. Agora eu vou dar uma passada. Vale lembrar também que as 5 enquetes que nós colocamos para você, torcedor, votar, ainda estão abertas. Dando uma passada rápida aqui, a gente confere que a torcida ainda continua, a maioria acha que a nota do time foi entre 4 e 0. Muitas pessoas, 70%, considera que o Paulo Bento tem culpa no resultado, porém a parcela é menor, pequena. Outro também, a torcida do Cruzeiro aprova a chegada e acha preocupante a vinda de um lateral, quer um lateral, e acha que o lateral precisa defender mais do que atacar, isso por 56%. Participando agora com os comentários no Twitter, o Azul de Minas diz: a Sul-Americana se inicia só em 17/8, daria tempo para arrumar e se preparar melhor. O sorteio acontece dia 12/7. Eu também acho que seria uma boa, por exemplo, a Sul-Americana, mas é muito difícil você entrar numa competição igual é a Copa do Brasil, o Cruzeiro pentacampeão, jogando agora contra a Vitória, principalmente um empate com gol de derrota. O time entrar para perder, igual foi, por exemplo, o Sport no ano passado. Que não sei se soaria muito bem. Eu gostaria de ver o Cruzeiro disputando a Sul-Americana, né? Infelizmente, ou a Copa do Brasil ou a Sul-Americana. Então é muito difícil. O Daniel Demasio diz: no futebol e na vida os erros precisam ser bem analisados para ter crescimento. Paulo Bento foi enfático: jogamos mal, temos um rumo. Concordo plenamente. O Rodrigo MH Espanha, eu não sei se esse H é junto com Espanha, deve ser, né? Ele corneta alguém. Ele não diz, ele só coloca de boa, com todo respeito. De boa, vírgula, com todo respeito, vírgula. Mas o rapaz que está comentando aí hoje, pela madrugada, semana que vem volto para escutar. Bom, temos 3 comentaristas, né? Temos o Walter, o Matheus e o Pianetti. A gente gostaria de saber, né, de quem você está discordando. Talvez um comentário construtivo, falando que você não concorda com a gente, seria melhor. O IWRI, ele diz que no atual momento do Henrique não pode ser cruzeirense. Não pode ser cruzeirense. Equilibra o meio e honra a camisa sempre. Bom, essas são algumas das participações. O programa hoje está bombando. Todo mundo revoltado com a participação horrível do Cruzeiro ontem no Campeonato Brasileiro. E agora eu vou deixar aqui o ranking das cidades que estão nos acompanhando, né? Desde já agradecendo. Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Vespasiano, Sete Lagoas, Sapirita, Itabira, Barão de Cocais, Ipatinga, Caratinga, Governador Valadares, Timóteo, Divinópolis, Montes Claros, Pedro Leopoldo, Ouro Preto, São João del Rei, Barbacena, Juiz de Fora, Três Corações, Lavras, Penas, Uberaba, Campanha, São Paulo, cidade, capital, Ituverava, Brasília, Goiânia, Nova York, Lisboa e Scottsboro, no Reino Unido. Deve ter lido errado, então, perdão. O programa já estamos chegando ao fim, né? Agora vamos abrir o espaço. Walter, muito obrigado, sua participação foi muito bacana hoje. Eu estou muito contente de ter tido ao lado um torcedor do Cruzeiro que, na minha opinião, consciente, consegue enxergar e entender de futebol. Não é aquele torcedor que simplesmente coloca a culpa no treinador
dizendo, time perdeu, Paulo Bento fora, time ganhou, nossa, Paulo Bento arrumou. Tô muito contente de ter dividido a bancada com você hoje. Abro espaço para sua despedida, o que você quiser falar, alguma sugestão, responder algum tweet direcionado a você ou que algum torcedor falou. Boa noite, Walter. Boa noite para vocês. Agradecer a participação. É divertido demais falar do Cruzeiro. Eu que trabalho 12, 13, 14 horas por dia na cozinha, uso o Cruzeiro mais como lazer do que com o fanatismo besta que a galera leva. Eu curto esse tipo de participação e o cara que não gostou foi de mim, não gostou foi da minha participação. Porque eu pesquisei ele aqui na internet e eu vi que ele tá bravo com os meninos da base. E ele acredita que o Bruno Rodrigo, o William, o Léo, né? O grande Léo. Nossa, jogou demais no Cruzeiro já. E o Robinho também vão ser sensacionais no Cruzeiro. O Robinho, que por uma casa, eu lembro dele fazendo 10, 15 minutos de bom futebol quando ele entrou, mas eu não lembro dele jogando camisa do Cruzeiro mais tempo que isso. Mas ele deve ser a solução, sim, para todos os nossos problemas. É um grande camisa 10, né? De acordo com o cara. Apesar do Alex Talento ter falado que ele não é 10, ele é 8. Mas tá bom. Aí esse tipo de torcedor aí falou que não vai abandonar. Eu espero que a torcida também não abandone todo mundo. Só abandone os 30 mil que foram extras no estádio. Aí fica os 15, que é normal, é mais divertido. O estádio fica melhor. Bem melhor com 15 mil do que com 30 vaiana, uma molecada de 18 anos. Que de bom de bola também não tem nada de espetacular, mas vaiar um menino de 20 anos é difícil. E eu concordo, acho que foi o Matheus que falou, a zaga nossa não falhou clamorosamente assim. Quem falhou foi, pra variar, os nossos dois laterais, péssimos. E eu me iludi com o Lucas. Lembrava dele no Botafogo, acreditava que ele tinha algum futebol pra mostrar. Vou esperar mais um pouquinho. E vamos ver a que ponto que vai chegar. Enfim. Boa noite pra todo mundo. Quero deixar um abraço pro Léo Anchieta, que é o cruzeirense mais ranzinza que eu já conheci. Eu demorei muito pra concordar com ele, mas agora eu concordo 98% das coisas que ele fala. Tirando que ele não acreditava que o Arrascaeta era um grande jogador, eu sempre dei moral pro Uruguai. Só achava que ele era mal escalado. E só isso. Agradecer vocês de novo. Grande abraço e é bom participar. Espero participar de novo no futuro. Valeu. Valeu, Walter. Muito bacana. Assim, as pessoas de rede social que não concordam com o que a gente fala, acho que é interessante, né? Mas seria bacana se a pessoa colocasse, né, de forma inteligente, construtiva, com argumentos plausíveis, por que nós estamos, no caso, falando besteira a ponto de discordar de tudo. Vale lembrar que agora terminou o jogo Sport 1, Palmeiras 3. Com a vitória do Palmeiras, o Cruzeiro permanece na 14ª colocação e o Palmeiras se isola na liderança com 28 pontos. As enquetes também terminaram. Os resultados finais vou passar agora. Você aprova a lateral que se preocupa mais em defender do que atacar? Para 56% sim. A enquete 1. Qual nota você dá para a atuação do time contra o Vitória? Para 57%, a nota foi 4. Paulo Bento tem responsabilidade pelo resultado de ontem? Para 70%, como eu havia dito anteriormente. Para 70%, sim. Porém, a responsabilidade é pequena. Temos mais participações das nossas enquetes. Você aprova vaias para o jogador, time, ou para o time, né, durante o jogo, para 66% não, só depois do jogo. E a última, o time evoluiu em relação ao jogo contra o Chapecoense. Bom, eu inicialmente eu acho que é muito complicado, né, responder todo final de jogo se o time teve evolução ou não, né? Principalmente um time que oscila bastante, mas para 42% não manteve, para 41% não regrediu. Agora eu vou passar a despedida para o Matheus, né? Também vai ter a chance de dizer o seu adeus.
E seu comentário final, Matheus, se tem alguma coisa que você gostaria de comentar sobre a participação que foi muito bacana dos torcedores hoje, algo que você tenha deixado passar e que você lembrou agora. Boa noite. Não, boa noite, Paulo, ao Sidney também, Walter, sempre prazer estar aqui. Não tem muito o que acrescentar, a gente vai esperar quarta-feira agora para ver o que vai dar, o que vier é lucro, e pensar que, dependendo do resultado, a gente tem que pensar que é possível reverter no Mineirão, né, caso seja necessário o Cruzeiro ter essa visão ainda de querer ficar na Copa do Brasil ou não, já pensando, né, em disputar uma Sul-Americana e, como se diz, entregar os pontos aí para a Copa do Brasil. Como eu falei, eu não concordo com essa questão de ter que sair de uma competição para você disputar outra. É uma das questões que acho que falta ainda no futebol brasileiro para mudar. Eu acho que ter colocado o pessoal da Libertadores na Copa do Brasil desorganizou muito, né? Ter aumentado o número de equipes, acho que tentaram aumentar a participação, mas acabou atrapalhando o andamento da competição, que tinha uma forma bem definida antes, e agora com mais times, fases antes, vira uma bagunça ali, com relação depois de ter que fazer sorteio de novo quando o pessoal da Libertadores entra, vira uma bagunça. Então acho que falta organização nessa questão dessa competição, como você falou, questão do esporte que perdeu com o Palmeiras hoje no ano passado, nessa questão de Copa do Brasil e Sul-Americana, e até lá talvez, se não me engano, é em agosto, 17 de agosto me parece, a Sul-Americana, caso o Cruzeiro não passe do Vitória, daria um tempo do time dar uma ajustada com o Paulo Bento, né, com os reforços e com mais alguém que venha a vir, caso alguns jogadores sejam contratados aí mais à frente nesse tempo que resta de janela. Mas eu só vou dar uma questão aqui antes de encerrar, lembrei de uma coisa aqui. A gente pegar o elenco desse ano e colocar algumas peças que o Cruzeiro emprestou ou que o Cruzeiro desfez no lugar das que foram contratadas. Valeu a pena ter mandado o Williams pro Corinthians e ter contratado o Gino para ficar aqui. Valeu a pena ter colocado o Mena no São Paulo, ou o Pará, que hoje está no Figueirense, e hoje ter deixado só o Brian na lateral esquerda. Então são questões que acho que no momento que o Cruzeiro fez essas negociações, não pensou lá na frente, não pensou no planejamento que os campeonatos que o Cruzeiro disputaria depois do Campeonato Mineiro, que tem um nível de dificuldade tal, e o nível do Campeonato Brasileiro é um pouco maior, porque tem jogos grandes, jogos importantes, que 3 pontos hoje, se você perde, vai fazer muita falta lá na frente. Em alguns jogos são jogos que você realmente não pode perder, são pontos, cada 3 pontos são importantes, que uma hora ou outra vai fazer falta. Então a coisa começou a ser mal feita lá atrás, não lá atrás no início desse ano, mas no início de 2015, quando a coisa começou a ser mal feita ali. Agora o Cruzeiro só paga o preço pelo mau planejamento de 2015, que resultou no elenco também mal formatado de 2016, com tudo que aconteceu, né, que o Cruzeiro perdeu 6 meses, e agora com o Paulo Bento é mais difícil, porque é um cara de fora que tem que entender a cultura do Brasil rápido, tem que entender como que é o sistema do Brasil, com questão de calendário, de jogos, com a questão do ego do jogador brasileiro, do sul-americano, que joga no Brasil, porque o Brasil aqui para o exterior é como se fosse a China da América do Sul. Então tudo tem que entender, e eu acho que falta um pouquinho de paciência. Não ter paciência é diferente de passar a mão na cabeça. Isso acho que falta um pouquinho. Saber a diferença, ter paciência e saber a hora de que você tem que
criticar e na hora que você tem que elogiar e não passar a mão na cabeça independente do que aconteça. Acho que isso que falta um pouquinho. Boa noite ao Paulo, ao Sidney, ao Valtteri. Vamos esperar o que vai dar quarta-feira. Pois é, complicado. Você tocou no assunto de jogadores como Mena, como Williams, que foram emprestados, né? Eu acho que a torcida, em geral, ela tem que tomar muito cuidado com o que ela escuta, porque muitas vezes as pessoas são um pouco alienadas, e isso não é culpa do torcedor. A mídia controla. E às vezes você vai no embalo, as pessoas se equivocando, ou até mesmo em questão de uma semana, e até mesmo em questões de uma semana, se começam a se contradizer. Então fica difícil. Eu vou confessar que eu sou um admirador do trabalho do João Vitor Xavier, da Itatiaia, mas eu fiquei extremamente desapontado com o que ele falou hoje no seu programa, né, no Bastidores, dizendo que na época o Cruzeiro não tinha ninguém para buscar, porque ele era um estagiário, tinha que procurar um treinador e contratou o Paulo Vitor, mas agora existem opções melhores. E essa opção melhor seria o Mano Menezes. Então, para demitir o cara que fez contrato de 1 ano e meio, que é isso? Eu acho muita loucura. Para a gente encerrar, vale lembrar que quinta-feira tem programa ao vivo, mesmo horário, de 9 às 10. Não necessariamente termina às 10, normalmente estende um pouquinho, e que a rádio fica 24 horas no ar com a música do Cruzeiro. Segunda que vem o programa irá ao ar, o programa irá ao vivo logo após o jogo entre Cruzeiro e Atlético Paranaense, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, às 8 horas, o jogo termina às 10, o programa vai de 10 às 11. E a gravação de hoje você poderá escutar amanhã no site. Então, Nação Azul, aquele abraço, fiquem com Deus e sorte pro Cruzeiro na quarta-feira. Quinta-feira estamos de volta. Um abraço e tchau. Guerreiros em Debate.